Caderno suplementar aberto. Primeiro eu vou corrigir alguns, não são todos, né? Até o tempo terminar, primeiro eu selecionei alguns que fazem parte de gramática. Então, nós vamos na página 7, o número 2. No número 2 que nós vamos começar a corrigir, tá? Estão todos, já pegaram aí o caderno suplementar? O livro 2, é lógico, estamos no segundo bimestre, no capítulo 6. Tá? Então, nós temos assim, o gênero textual trabalhado neste capítulo é cartaz publicitário, onde vocês observam na página 6 um cartaz de uma campanha de combate ao cyberbullying, que é uma situação assim muito delicada que a gente tem que ter muito cuidado. Onde temos um cartaz aí de uma criança, né, de um menino. Número 2. Vamos começar o número 2. O cartaz publicitário, em geral, combina as linguagens verbal e não verbal. Ele adapta-se ao perfil do público e, frequentemente, apresenta verbos no imperativo e no presente do indicativo. Então, a letra A, temos assim, o texto lido usa formas verbais como... Já vou ouvir, só um instantinho, Rebeca. Como ignore, preserve, peça e informe. Em que modo verbal esses verbos estão? Estão no modo imperativo. Oi, Rebeca, bom dia, meu amor. Bom dia, eu entrei agora. Eu queria saber se você já fez a chamada. Sim, não, a chamada já. Primeiro eu espero uns minutinhos, daqui a pouquinho a gente faz a chamada, tá? É só para te dizer que estamos na correção, olha aí, do caderno suplementar. Eu pulei o número 1, tá, Rebeca? Eu selecionei para corrigir primeiro a parte gramatical. Depois, sobrando tempo na aula de hoje, eu corrijo a interpretativa, que é a parte do cartaz, tá? Então, a resposta da letra A é o modo imperativo. Na letra B, alguém pode ler a pergunta, por favor? Professora, desculpa, que página? Posso ler? Estou na página 7, número 2, do caderno suplementar. Pode ler, prof? Pode, meu amor, obrigada. Bom dia, professora. Bom dia. Qual pode ter sido a intenção do autor do cartaz ao utilizar esse modo verbal? Ok, obrigada. Você respondeu, meu aluno? Quer ler a sua resposta? Eu coloquei que o autor tenta convencer o leitor. Ok, esse persuadir que está aí na tela de vocês, do slide, é a mesma coisa de convencer, né? De chamar atenção, convencer ou persuadir, a mesma coisa. Então, esse é o grande objetivo, é de convencer. Então, o modo imperativo tem essa função, né? De pedido e de sugestão, no sentido de convencer mesmo. Alguma outra resposta na letra B? Alguém que gostaria de colocar a sua resposta? Senão eu vou para C. Não. Então, quem pode ler a letra C, por favor? Quem pode ler? Se não fez a resposta, não tem problema. Só quero que leia a pergunta. Oi? Em que relação podemos estabelecer entre a imagem e o título Vamos juntos combater o bullying nos meios digitais? Ok. Você respondeu essa? Não. Não? Alguém gostaria de colocar, então, a sua resposta? Aí tem uma resposta já, então, que você pode elaborar, tá, Miguel Jorge? Mas alguém respondeu aí, que queira ler? Então, a imagem da criança com a mão estendida, de certo modo, ilustra aí o apelo de combater o bullying nos meios digitais. Oi, pode falar. Eu também tinha pensado que o menino com a mão estendida assim pra frente poderia também ser um sinal de medo que ele tinha. Ok, pode ser também, minha aluna. Isso que é importante. Aqui no slide tem uma resposta, mas é claro que vocês devem e precisam ler a de vocês, para eu dizer se está correto, se dá para acrescentar, tá? Muito obrigada, Rebeca, pela sua participação de sempre, tá? Gosto muito de ouvir, você é uma aluna que tem se colocado muitas vezes nas aulas, eu agradeço. Então, vamos lá agora, numa outra página, eu vou corrigir o número 6, tá? Na página 8. Número 6. Vamos lá. Pulei, conforme eu já expliquei, porque primeiro eu quero corrigir a parte gramatical. Vamos ver se vai dar tempo.
Na número 6, temos assim, as manchetes de jornal, normalmente, desliguem o áudio, tem alguém fazendo barulho aí, tem um ruído que está atrapalhando. Então, vamos lá. As manchetes de jornal normalmente são escritas em linguagem objetiva e em ordem direta, com o sujeito seguido do verbo mais complemento. A ordem direta tem essa estrutura, sujeito e o complemento, que é o verbo que faz parte do predicado, tá? Então, é a estrutura de uma ordem direta. Leia as seguintes manchetes de jornais. Paralisação prejudica a população, crise se aprofunda na Europa, países investem em esportes. Então, as palavras que estão destacadas, está pedindo para vocês fazerem algo aí. Utilizando-se de adjetivos ou locuções adjetivas, amplie o sentido dos substantivos destacados, mantendo as coerências semântica e gramatical. O que seria isso? Vocês teriam que acrescentar os adjuntos adnominais. Lembra? É o conteúdo do capítulo 6, adjunto adnominal e complemento nominal. Os adjuntos adnominais são aqueles que acrescentam com as classes gramaticais adjetivo, pronome, numeral, locução adjetiva, pronome, acrescentam o núcleo que é o substantivo. Então, aqui tem uma sugestão de resposta, mas é lógico que eu preciso escutar mais alunos, como a gente faz em sala de aula. Aqui uma sugestão. Acrescentando a paralisação, foi colocado demetros, que é uma locução adjetiva. Prejudica, foi acrescentado um artigo aí, a população, e ainda acrescentando a população paulistana. É um exemplo. Quem poderia dar um outro exemplo aí do número 1 que tenha colocado como resposta? Eu. Pode Eu ler. também. Vez, tá. Já? Primeiro. Quem vai ler primeiro? Pode ser, professora? Pode, Yuri, leia. Paralisação de transporte público prejudica a população brasileira. Então, a paralisação de transporte público, é isso? Transporte público prejudica a população brasileira. Ok, uma outra resposta. Eu coloquei a paralisação atrapalha. A população, a paralisação o quê? Atrapalha a vida pessoal. Não pode colocar esse atrapalho. Já tem aí o verbo prejudica que você não pode modificar. Você tem que colocar palavras para acrescentar paralisação e população. Então, você colocou a paralisação, de repente pode colocar uma locução adjetiva que está sendo pedida também. Né? Então, muda aí, modifica aí. E tem que ser o verbo prejudica e não mudar o verbo, tá bom, Rebeca? Alguma outra resposta na número 1? Eu trouxe. Diga. Eu coloquei a paralisação de fábricas prejudica a população. Ok, prejudica a população. Obrigada, Miguel de Paiva, pela sua participação e pelo seu carinho, tá? Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem. Vamos lá. Professora. Oi. Professora, Ana Júlia pediu para avisar que a internet dela caiu. De quem? Ana Júlia. Da Ana Júlia. Temos esses problemas, né? Leia a sua. Quem gostaria de ler a número 1? Eu não botei um verbo, mas eu não sei se a frase poderia... Tá certo. A paralisação de metrôs não ajuda a população paulista. Você não pode mudar o verbo. Então, você tem que colocar prejudica. A paralisação de metrôs prejudica a população o quê? Paulista. Paulista. Ok. Agora Paulistana. Paulistana, verdade. Número 2. Crise econômica. Tem crise se aprofunda na Europa. Então, aqui foi acrescentado econômica apenas, porque foi esse exemplo, mas eu quero escutar vocês. Então, o único substantivo destacado é crise. Então, a gente só tem que colocar adjuntos adnominais aí para o substantivo crise. Quem gostaria de ler o segundo? Hein? Participantes? Eu. Diga.
Crise de fome se aprofunda na Europa. Crise de fome, ok. De fome é uma locução adjetiva. Mais uma outra, obrigada, Yuri. Mais uma outra resposta. Crise da doença Eu coloquei. aprofunda na Europa. Ô, tia! Só um instantinho. Apareceu para mim Eduarda ali falando. Eduarda que estava falando? Sim. Sim, leia, Eduarda. A crise da doença se aprofunda na Europa. Ok, a crise da doença, locução adjetiva. Eduardo, obrigada também pelo seu carinho na mensagem, tá? Também fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Isadora, você queria falar comigo? Tia, é que a Ana Júlia pediu pra avisar que a internet dela caiu. Já fui avisada aqui. Obrigada, tá? Alguém já avisou. Então tá. Muito obrigada. Então, vamos para a terceira frase. Nós temos palavras substantivos, países e esportes. Aqui tem uma sugestão de resposta. Países asiáticos, asiáticos é adjetivo pátrio, igual lá, paulistana, né? Asiáticos. Investem em esportes de inverno. De inverno é locução adjetiva. Alguém colocou aí, diferente, é claro que colocou, né? Cada um inventou uma frase. Eu coloquei. Países europeus investem em esportes aquáticos. Ou em esportes aquáticos, países europeus, gostei, ótima frase. Uma outra frase, por favor. Oi. Eu coloquei países europeus investem em esportes online. Em esportes online, ok, Vitor Hugo, joia. Mais um só para a gente... leia. Eu coloquei, os países da América estão investindo em esportes. Não, olha lá, você mudou o verbo de novo, Rebeca. Investem, não estão investindo. Você não pode mudar o verbo, tá? Você pode acrescentar apenas aos substantivos, é o que está pedindo no exercício. Então, não pode colocar locução verbal aí, não. Tem que ser investem, tá? Agora, alguém quer falar? Pode falar. Pode. Países desenvolvidos investem em reciclagem. Não, tem que ser em esportes, não posso mudar. Esportes tem que continuar aí. Não, só um instantinho, deixa eu voltar lá no Miguel de Paiva. Entendeu, Miguel, o que é para fazer aí no exercício? O esportes tem que permanecer. Você vai acrescentar aí uma adjunta de nominal. Pode ser, está pedindo lá adjetiva ou locução adjetiva. Tá? Isso aí. Ok? Podemos ir adiante? Agora nós vamos para o número 7. Considere este substantivo. Nós temos lá o substantivo estudante, no meinho lá como se chama, da coluna, né? Então, complemente o quadro com possíveis adjuntos adnominais antepostos. Antepostos antes do substantivo estudante. Ou pospostos, ou seja, depois do substantivo que é estudante. Então, vocês poderiam acrescentar uma das classes gramaticais, que são os adjuntos adnominais. Adjetivo, pronome, artigo, locução adjetiva, uma dessas classes aí. Então, como ficou o anteposto? Ali tem sugestões de adjuntos adnominais antepostos, quando eu poderia colocar o estudante ou a estudante, um estudante ou uma estudante, aquele estudante ou aquela estudante, todo estudante, todo é um pronome indefinido, né? Toda estudante, cada estudante, que é outro pronome indefinido. Vamos ver o anteposto primeiro. Alguém colocou diferente dessas sugestões? Antes do substantivo estudante, o que foi colocado? Professora, eu coloquei este. Esse estudante, aquele estudante, ok. Um outro anteposto. Só vamos ver o anteposto, para a gente corrigir mais rápido. Algum outro anteposto? Oi? Pelo estudante? Não, pelo é contração da preposição P, mas ele não entra como adjunta de nominal, tá? Então, tem que ser um pronome aí, este, ou aquele, ou a, artigo. Com? Não entendi, fala de novo. Um estudante, ok, tem lá na sugestão, Agora vamos ver posposto. Olha só as sugestões aí na tela dos adjuntos adnominais pospostos, né?
Tem um estudante dedicado, ou desta escola, que é uma locução adjetiva, querido, um estudante curioso, ou uma estudante curiosa. Qual outra classe aí, qual outra adjunta de nominal que vocês colocaram? Todos os estudantes. Todos os estudantes. Não, o posposto que eu quero. O anteposto a gente já fez. Agora nós estamos corrigindo o posposto, depois da palavra estudante. Todo estudante Inteligente. Dedicado. O estudante dedicado, já tem ali na tela, inteligente. Então, inventem o que vocês O quiserem. estudante dessa sala? Exemplar. O estudante dessa sala, não, da sala. Da sala é locução adjetiva. Tá? Perseverante. O estudante perseverante, ótimo. Agora, na número 8. Terminamos o quadrinho das 7. Vamos para número 8. Opa, 8. Que tem como resposta pessoal. Vamos lá. Em relação ao quadro que você preencheu na questão anterior, faça o que se pede. A letra A. Escreva uma oração utilizando na função de sujeito uma das expressões nominais que você criou. Então, depende do que você colocou lá no quadrinho. Se usou o artigo 1 como um anteposto e dedicado como um posposto, tudo isso aí faz parte do sujeito. Olha lá, um estudante dedicado, aí você dá continuidade com a frase que você quiser, o predicado que você quiser. Ó, está sempre em busca de novas aprendizagens faz parte do predicado. A expressão nominal, quer dizer que aqui nós temos dois sintagmas, um sintagma nominal e um sintagma verbal. Sintagma nominal faz parte do sujeito, ó, um estudante dedicado, porque não contém verbo. O sintagma verbal faz parte do predicado, onde contém o verbo estar aí. Então, outras sugestões, quem fez, que queira partilhar? Posso falar? Pode, Miguel Paiva. Aquele estudante inteligente estuda todo dia. Perfeito. Aquele estudante inteligente estuda todos os dias. É isso aí mesmo. Vamos lá. Outra. Pode. Eu coloquei o estudante dedicado está sempre à busca de notas. Está sempre... O quê? À procura de notas. Está sempre à procura de notas, um estudante dedicado. Ok, Eduardo, obrigada. Mais um apenas para a gente poder ir adiante. Essa sala tem muitos estudantes. Não. Antes de estudante, não pode ser essa sala. Atenção no quadrinho que você fez o número 7, você tem que completar o número 8. A número 7 eu fui fazendo passo a passo com vocês. Qual é o adjunto de nominal que pode ser anteposto à palavra estudante e qual pode ser posposto. O anteposto é uma palavra apenas, o posposto também uma palavra apenas. Então tem que modificar aí, meu aluno. Está errado. Olha bem, presta atenção como que é para fazer. Antes da palavra estudante, usa apenas uma adjunta de nominal. Qual que você gostaria de colocar aí? Arruma aí. E depois leia novamente para mim, tá? Eu vou para a letra B, mas você pode me interromper quando você criar aí a sua da letra A. Vamos à letra B. Escreva uma oração utilizando, na função de complemento verbal, uma das expressões nominais que você criou. Então, complemento verbal está no predicado, é aquele que complementa o verbo. Por isso que chama complemento verbal. São os objetos. Então, aí tem uma sugestão. Dedico este poema a uma estudante querida. Alguém colocou de uma outra maneira? Esse foi um pouquinho mais complicado, né? Você conseguiu fazer A? Eu acho. Oi? Conseguiu fazer A, Miguel Jorge? Então leia a letra A. Eu acho. Você é uma estudante dedicada. Não, Miguel. Não pode ser assim ainda, meu lindão. Olha bem. A palavra estudante. Ponha um pronome, um artigo antes da palavra estudante. Tá. Pronto. Você não dá. O você é um pronome de tratamento, mas é verbo, não pode entrar o verbo aí, tá?
Na letra B, alguém gostaria de colocar a resposta da letra B? Prof, Miguel Paiva, vai. Esse texto foi escrito por aquela estudante? Isso, por aí mesmo, joia. Agora quem outro? Oi, Carol. Eu coloquei, querido estudante, parabéns pela nota. Querido estudante tem que ter vírgula, hein? Parabéns pela nota, tá? Professora. Oi. Eu coloquei, dedico esta música à minha família. Dedico esta música... Mas onde está a palavra? Mas tem que ter a palavra estudante. Tem que ter a palavra estudante aí, que é o que está lá no quadrinho da página, da questão anterior, tá bom? Então tem que se dedicar ao estudante. Dedico esta música a um estudante. Oi, Rebeca. Oi. Eu respondi, eu não sei se está certo. Eu coloquei, essa estudante querida escreve poemas incríveis. Escreve o quê? Poemas incríveis. Ok. Miguel Jorge conseguiu fazer a letra A? Ainda não. Ainda não, Miguel? Mas qual é a sua dificuldade aí na letra A? Você vai acrescentar a palavra isso. O que você colocou no quadrinho lá da número 7, Miguel? O que você colocou no quadrinho antes da palavra estudante? Fala para mim. Peraí. Você não preencheu? Olha, dessa aqui, ó. Olha bem, algumas sugestões. Antes da palavra estudante e depois da palavra estudante. Sim, eu acho que eu posso. O que você colocou? Vou escrever. O que você colocou antes da palavra estudante, o que você colocou depois da palavra estudante, você vai montar uma frase e acrescentar aí um predicado. É nesse sentido. Um estudante dedicado. Vamos lá, Miguel Jorge, leia de novo. Um estudante dedicado estuda todos os dias. Isso alguém já falou aí também. Estuda todos os dias. Ok, não tem problema. Pode deixar isso aí mesmo. É por aí. Oi, alguém me chamou? Alguém quer falar alguma coisa? Quer, Rebeca, falar? Não, é porque a minha resposta está quase igual a dele. Ok, número 9, vamos lá. Leia o texto deste cartaz e responda as perguntas a seguir. Na letra A, quais são os adjetivos presentes no título e no subtítulo? O título é Mochila Amiga. E no subtítulo, Campanha de doação de material escolar. Então, os adjetivos são, nesse caso, dentro do contexto, é amiga, como título, né? Está qualificando a mochila, e escolar, que está dando característica ao material. Essa é a resposta da letra A. A letra B, quais são os substantivos que esses adjetivos estão modificando? Então, os substantivos como mochila e material. Isso aí, mochila e material. Vamos corrigir a número 10. Compare essas duas expressões nominais, mochila amiga e amiga querida. Indique a classe de palavras. Classe de palavras é a mesma coisa de classe gramatical. Mesma coisa também de função morfológica. Indique a classe de palavras a que pertence amiga em cada uma dessas expressões. Então, olha aí a resposta. Na primeira é um adjetivo e na segunda é um substantivo? Isso aí, na primeira é um adjetivo. As duas não são adjetivos, querido? Não, dentro do contexto, atenção, o português às vezes confunde a gente devido a exatamente isso aí. Você tem que olhar dentro da frase, dentro do contexto. Se eu ponho na minha cabeça, ó, amiga é sempre um substantivo? Não, ela vai ser um substantivo desde que ela não esteja no contexto qualificando. Olha bem, mochila amiga, vimos que amiga aí é caracterizando a mochila, então é um adjetivo no primeiro contexto. No segundo contexto, amiga querida, amiga aí no caso é um substantivo. O adjetivo é querida, ok? Para a gente completar, tá dando um tempo legal, então nós vamos voltar ainda no caderno suplementar, na questão número 1. Eu corrigi tudo com vocês a parte gramatical. Então agora vamos à interpretação do cartaz, da campanha publicitária aí. Nós temos o número 1 assim. O cartaz visa alertar a população sobre um assunto, focando na colaboração do público e na importância das ações de seus leitores e interlocutores.
Sobre qual assunto ele informa o leitor? Olha lá. Sobre o cyberbullying. Sobre combater o bullying. Combater o bullying. Outra resposta aí, o que vocês colocaram? Sobre o cyberbullying. Sobre o cyberbullying, ok. Nesses meios digitais a gente fala que é o cyberbullying. Muito bem. A letra B. Quem pode ler a pergunta da letra B, por favor? Eu. Qual atitude ele incentiva o leitor a tomar? Então, qual atitude ele incentiva, pessoal? A fazer o quê? Não cometer o cyberbullying? Não cometer o cyberbullying, exatamente isso, né? Combater significa não cometer, não fazer. Alguma outra resposta? Não? A letra C. Quem pode ler a pergunta da letra C, por favor? Eu já roubei pergunta de todo mundo. Se não Quem falar pode em ler? É comum o cartaz ser fixado em paredes de locais de ampla circulação de pessoas. A que público se destina o cartaz em questão? Ok. Aí tem uma resposta, mas pode ter várias outras, hein? Diga, qual a resposta de vocês aí? Qualquer pessoa que use a internet. Oi? Quem, Miguel Jorge? Qualquer pessoa que use a internet. Qualquer pessoa que usa a internet é uma resposta. Qual outra? Eu coloquei aqui, mas não sei se está certo. Leia. Tipo, em escolas com adolescentes e crianças. Ok, em escolas tem aí no slide aí essa opção, que é muito comum, às vezes também, apenas o bullying, né? O cyberbullying também, em escolas, ok. Aí o bullying encontrado também no trabalho, na própria família, também às vezes pode acontecer de um comparar com o outro, né? E fazer algumas brincadeiras entre primos, irmãos, então pode cometer na própria família. Ok, a letra D. Quem poderia ler, por favor, a pergunta? Com base em sua resposta, qual foi a estratégia usada para se aproximar desse público? Por quê? Ok, você fez essa, Eduarda? Sim. Então leia a resposta. Eu coloquei a imagem de uma criança triste, da ideia de ambiente digital e que as crianças e jovens estão sujeitas a sofrerem bullying. Ok. Então, usa a imagem de uma criança, aí no caso aí, que tem até no slide, ó, assustada e triste, né? Ao lado de um notebook. Se a gente observar lá na imagem, tem exatamente... Você bugou demais. Isso aí. Oi, alguém mais gostaria de ler? Quer ler, Miguel Jorge? Hein? Não. Alguém mais? Não? Então eu vou adiante, hein? Vamos agora para o número 3, que o número 2 já foi corrigido. Vamos para o número 3. Quem pode ler, por favor, o enunciado? Quem pode ler? Os cartazes normalmente apresentam um título, escrito em destaque, e um texto em letras menores, geralmente mais extenso e detalhado. Letra A. Ao ler apenas o título, seria possível saber o assunto central do cartaz? Justifique. O que você colocou, Yuri? Sim, o texto fala sobre combater o bullying, que é o mesmo que o título fala. Ok, resposta do Yuri. Alguém mais gostaria de ler a sua resposta? Aí tem uma no slide. O título em si já é bastante explicativo, embora ele não contenha toda a mensagem trabalhada no cartaz, tá? Tem uma resposta aí. A letra B. Quem poderia ler, por favor? Pergunta. Deixa eu ver quem está aqui. É possível observar que o texto está dividido em tópicos? Qual é a função dessa divisão? Está afirmando, Rebequinha Lindona, está afirmando, não é pergunta não. Ó. É possível observar que o texto está dividido em tópicos, tá? Agora vem a pergunta. Qual é a função dessa divisão? Isso, você respondeu? Não, eu não entendi essa. Tá, alguém colocou aí a resposta? Pode. Tia, separar entre aspas, tá? E dividir entre aspas as pessoas em grupos, em pessoas que são as vítimas, que são testemunhas e que conhecem o agressor.
Opa, bacana, hein? Porque tem 3 situações aí, né? Você é vítima, se você olhar no cartaz, tem. Se você é vítima, se você é testemunha e se você conhece o agressor. Então, tem 3 situações. Então, muito bem, parabéns pela sua resposta. Seria exatamente isso. E aí, no slide também tem escrito assim: ó, a função é aproximar-se do leitor para que ele, caso se enquadre em uma das 3 situações, possa agir conforme as sugestões apresentadas. Agora, a letra C. Amanda, você pode ler para a gente, por favor? Pode, Amanda? Tem áudio aí? Posso ler, professora? Então pode ler. Está chegando. Oi, professora. Nos cartazes, a Desculpa. empresa... É que eu não estava conseguindo ligar. Tá. Vai estar certo. Tá bom, A não, tudo hashtag faz a bem. pura verdade. Então, espera aí, você lê a próxima, tá, Amanda? Dê continuidade, aluno, que você estava lendo. Nos cartazes, a empresa ou entidade responsável pela mensagem pode ser identificada por um logotipo, por um nome ou por ambos. Identifica o nome e o logotipo do órgão que criou o cartaz. Ok, você colocou igualzinho aquilo ali, que está ali? Aham. Como é que lê isso, hein, Yuri? Como que lê isso aí? Não sei, não. Não Eu sei até me também, confundi com não. Netflix. Tá lá, hein? Eu me confundi com Netflix? Netflix na hora que eu li. Não, Netflix? Não sei, está lá embaixo, não sei como ler. Está bem embaixo, no lado direito, né, do cartaz, lá embaixo mesmo, educação Eu coloquei que está digital. no canto inferior direito. Isso, perfeito, meu aluno lindo, está no canto inferior direito do cartaz. Ok. Vamos adiante, a Amanda vai ler o próximo, tudo bem, Amanda? Peraí. O número 4, leia para gente. Para que o cartaz seja reconhecido como tal e cumpra sua função comunicativa, é importante seguir parâmetros próprios desse gênero textual. Assinale as características presentes no cartaz em estudo. Ok, obrigada, Amanda. Então, tem a resposta aí para vocês. No item A, qual é a característica que tem? Leiam, por favor. Deixa eu chamar um aluno para ler, peraí. Ô, Ana Júlia, você leia para a gente, por favor. Qual é a característica da letra A? Não sei se ela saiu, a internet dela estava ruim. Ah, da Ana Júlia que estava ruim a internet, né? Arthur Eloy, leia a letra A, Arthur Eloy, por favor. Eu acho que já tem microfone, professora. Ah, tá. O Arthur, ele não consegue falar. Ok. Arthur Lopes, pode falar? Sim. Então, Arthur Lopes. Foco da linguagem no leitor é marcado pelo uso do pronome você. Obrigada, Arthur Lopes. O Breno, a letra C, você pode ler para a gente? Posso ler? O Breno está com áudio? Dá para ler, Breno? Linguagem visual associada à linguagem Não. O Pedro está atrapalhando, Pedro. Para, João Vitor Quem está Barbosa de atrapalhando? Souza. Tem alguém atrapalhando a minha aula? É o Pedro H. É o Pedro É está o atrapalhando Souza. a minha aula. Se tiver Eu liguei atrapalhando o a minha microfone sem aula... querer. Não, não existe sem querer. Nós estamos corrigindo um Eu liguei exercício, sem não é querer. nada sem querer. Atenção. Então, vamos lá. Breno, leia, por favor, a letra C. Uso da linguagem visual associada à linguagem verbal. Ok, obrigada, Breno. A letra E, que é outra característica, vamos ver. Carolina, leia para a gente, por favor. Uso predominante de linguagem figurada. A letra E, a letra E, o uso dos verbos. Tá. Pode ler? Pode, por favor. Uso dos verbos no imperativo com o objetivo de convocar a ação. Ok, nós estamos vendo as características, isso aqui é importante, entra em redação, tá? Não é em português, mas tem redação aí. A letra F, que é outra característica, vamos ver, Daniel Campbell, pode ler para a gente? Da letra F. Pode ler? Pode, Daniel, por favor. Preocupação com os aspectos gráficos
uso de diferentes tamanhos de letras, uso do hiático como forma de dar destaque, uso de marcadores para indicar os tópicos do texto. Ok. Depois do tamanho de letras, Daniel, é o uso do itálico. Oi? Tá, o nosso tempo está acabando, deixa eu só rever aqui chamada. O Guilherme Francisco não está presente, Gustavo Andrade também não, João Vitor Carvalho também não, Maria Eduarda, Pedro Almeida. Maria Eduarda está? Maria Sim, só que eu saí sem querer porque a internet caiu. Tranquilo, tá bom, Maria Eduarda, ainda bem que eu perguntei. Isso, a Maria Eduarda está presente. Ok. Pedro Tia Almeida Sandra. está. Oi. Eu tô, tá? É a Marcela, é que eu tô quietinha só ouvindo. Não, Marcela está presente, já vi, eu não falei seu nome não. Atenção nos nomes que não estão presentes. Guilherme Francisco, Gustavo Andrade, João Vitor Carvalho, Pedro Almir, não estão presentes. Os outros, tudo aí. Então, na letra G tem indicação da instituição promotora da campanha. Então, são as características. E o número 5, para a gente finalizando. Temos muitos usuários das redes sociais compartilham postagens de cyberbullying